Vamos lá. Primeiro, na real, deixa eu gravar, colocar a tela inteira. Peraí. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Tema da aula, escritura de aplicativos. Tema da aula sobre estrutura de um aplicativo. Isso. Você já tem mais ou menos uma ideia de como é que funciona? Você já tem tipo, alguma ideia mais ou menos? Como que vocês Não, imaginam que é? faço a mínima ideia. Na minha cabeça, na verdade, era só um site, era como se fosse fazer um site normal, só que com alguns frameworks diferentes. Na verdade, é bem isso mesmo. Ah, então. ultimamente, ultimamente, por exemplo, eu já fiz, sei lá, no ensino médio, eu fiz um aplicativo, só que ele usava no Android Studio. Então era toda uma ideia diferente, tinha uma linguagem própria lá, em UML, os caralho, e não funcionava no site. Hoje em dia não, hoje em dia tem o que nem eles deram a ideia de fazer no React Native, né? E ela tem essa facilidade de tanto ser para site, o site que você faz para o celular. O React, na verdade, você consegue, no geral, você consegue tanto fazer para o celular e para a web ao mesmo tempo. E agora tem essa funcionalidade que eles colocaram, né? Que é tanto para Apple e tanto para Android. Antes tinha essa diferença. Geralmente para Android você usava outro programa, para Apple você usava uma linguagem totalmente diferente também. Então já é uma facilidade bem grande. Mas a estrutura, se vocês forem fazer, é basicamente, quando vocês forem mexer, é basicamente um site. Vai ter a telinha aqui do lado de vocês, o código vão estar digitando aqui, e tudo que vocês colocarem no código vai aparecer na telinha aqui do lado. E é a mesma coisa de um site. Geralmente você deixa o seu site aqui aberto de pontinho e vai mexendo. Tá. Primeiro, o front-end, ele. O que o front-end faz? Tudo que você está vendo de interface é o front-end que faz, por exemplo. Esse botão, vocês estão vendo na tela do Xcode? Aham. Tipo, essa fonte, essa imagem, esse arquivozinho, por exemplo, se eu clicar no arquivo, ele vai para tal página. Não é o back-end que faz, é o front-end. Essa navegação entre páginas é o front-end que faz. Então, tipo, aparência, design, tudo que o front-end faz. É fácil então. Não. Porque, por exemplo, como que vocês imaginam que é dividido essa página aqui, por exemplo? Vou tirar um print aqui, então. Isso aqui não é informação jogada. Por exemplo, tem no tanto para web quanto para celular, tem eu acho que vai ser, a gente vai trabalhar usando div. Por exemplo, isso aqui é uma, tudo isso aqui, ó, provavelmente é uma div que ela está dividida em duas partes, uma parte esquerda e uma parte direita. Aí, por exemplo, eu quero que essa parte aqui fique na esquerda. Aí lá no código vocês vão colocar essa div vai estar alinhada à esquerda. Uma dica que é muito boa, que é vocês pensarem nos elementos do site como se fosse bloquinhos mesmo. Imaginar como se fosse retângulos. Isso aqui é um retângulo, isso aqui é um retângulo, é um retângulo, e é outro retângulo. E cada coisinha é um retângulozinho dentro do retângulo. Então, quando vocês forem ver, vai ter lá no, por exemplo, é, pegar um aqui que tem retângulozinhos.
Aqui, ó. Isso aqui é como se fosse uma parte do site, que ela é dividida por uma div, e dentro dessas divs tem uma lista. É, é como se fosse isso aqui mesmo. Como se fosse isso aqui. Esses retângulozinhos, eles estão dentro desse grande retângulo que você faz automático ou você coloca as propriedades dele manualmente. Aí, por exemplo, vocês têm que, o professor do front-end tem que saber como é que é fonte, o que, que é textuality, o que, que é fonte, o que, que é spacing, o que, que é PT. PT é espaçamento, é o padding. O padding, ele é o espaçamento que ele tem. É porque tudo isso aqui é literalmente um quadradinho. Se vocês forem na internet, aperta F12 que vocês conseguem ver. Vocês clicam aqui. Ó, tudo que tem na internet é um retângulozinho, basicamente. E dentro desse retângulozinho é o que tem as informações, que é a chamada div. Então, se vocês forem aqui, tem como ver, ó. Esquerda, na direita. Por exemplo, ó, esse que eu estou passando o mouse é essa div bem aqui, ó. Thumbnail. Então tem toda essa estrutura. Tá, vamos lá. Então o front-end vai ser responsável por essas coisas. Então a gente vai precisar tudo dos botões, eu falei, troca de página, aparência principalmente claro, animaçãozinha, tudo front-end. Agora o back-end, pode ser dividido em duas partes. Que é, por exemplo, a parte que vou aqui puxar o VS Code. Quando você conecta uma conta, por exemplo, vou usar o exemplo da conta, ele, ele, ele vai puxar de uma API separado lá do GitHub, não sei como é que eles fazem, e é como se fosse uma chamada, por exemplo. O teu back-end vai ser como se fosse um portal de ligação. Você vai mandar uma requisição tipo, do front-end para o back-end. Deixa eu achar alguma aqui. Aqui, ó. As chamadas APIs, é isso? Isso. Por exemplo, por isso que o back-end e o front-end tem que se comunicarem bem. Porque o back-end, o front-end que vai chamar as funções que o back-end fez. Então, por exemplo, tá aqui o. Tá aqui, ó, por exemplo, essa função aqui, ó. Barra create payment intend. Isso aqui é uma função que ele, aqui, por exemplo, ele vai criar uma chamada de pagamento que lá no site tem, né? Então, no front-end tem que ter uma função chamando essa função do back-end, com esse mesmo nome, com essa mesma coisinha. E o back-end vai dar o resultado, por exemplo. Se, se ele der certo, ele vai mandar a chave secreta do cliente, que é o que essa função faz. Se der erro, vai mandar uma mensagem dando erro. Então, o back-end é responsável por essas coisas, por essas funções. Por exemplo, no back-end você pode ter várias funções de, sei lá, não é assim, mas de calcular tal coisa. Calcular área, calcular medida. Você pode ter uma função no back-end que no front-end você faz uma chamada no back-end que ele te dá o resultado. Então é basicamente isso. Se vocês encararem o back-end como se fosse uma central de ligação. Você vai chamar uma coisa e o back-end vai te dar um resultado. Ó, vou te dar um exemplo de que ele pega os usuários. Login, pagamento. É que esse aqui tá antigo. Aqui, ó.
nessa função, nessa requisição, atualizar DB, isso aqui é como que vocês vão usar, ó, como eu falei, são duas, tem como separar em duas partes. O back-end, que é o que você vai pegar as informações do banco de dados, que é você usa o SQL, que é esse códigozinho aqui. Isso aqui é código SQL. Select, blá, 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 SQL. Então, o que isso aqui está fazendo? Ele está pegando a tabela usuários, onde o ID foi igual ao ID que passou lá no front-end. Então, é basicamente isso. Eu estou chamando essa função e essa função vai me dar o resultado. E lá no front-end, eu estou pegando essa informação e aplicando em algum lugar. Entendeu? Então, tem que ser muito, muito combinadinho. O back-end, eu preciso que o front-end faça tal coisa. Então, coloque essa requisição aí e você usa esse tal coisa. O front-end precisa que me dê só os usuários que tenham o nome Vinícius. Aí o back-end vai lá fazer um códigozinho com esse pedido. Entendeu? Uma dúvida por enquanto? Perguntas? Sem dúvida. Entenderam o conceito? É bem mais que isso, mas é basicamente isso. O front-end é a parte visual e o que recebe as coisas. O back-end é aquele coisa por trás que vai estar calculando as coisas, vai estar recebendo os pedidos e mandando para o front-end aplicar em alguma coisa que a gente quer. E o banco de dados está lá para guardar todos os dados. Deixa eu ver se ainda está disponível. Ó, por exemplo, isso aqui, ó, ele guarda. Esse aqui é o do trabalho lá que eu fiz no começo do ano. Aqui, quando a pessoa, ele lá tem um cadastro, né, de trabalho, isso aqui tem um login, a pessoa faz o login, faz o pagamento e depois só depois disso ela é liberada para submeter o trabalho. E esse aqui é o trabalho que a pessoa fez. Então, tipo, todos os usuários têm uma partezinha só para eles. Então, esse aqui que a gente pode organizar o banco de dados. Aí, por exemplo, os dados do trabalho estão armazenados como se fosse tipo uma tabelinha por ID. Não, aqui. Aqui, ó, topo principal, blá, 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 blá. Tudo isso aqui é proveniente de outra coisa. O front-end, ele que vai ser responsável de pegar esses dados. Por exemplo, vai ter, por exemplo, lá no registro, quando vocês vão fazer registro de alguma coisa, tá lá, campo de senha, e-mail, teu, sei lá, endereço, blá, blá. Isso aqui, o front-end que vai pegar essas informações, deixa eu ver se eu acho aqui. Trabalhos. Aqui, ó. Um exemplo. Essa função, ela tá pegando desse formulário aqui, ó. Tudo isso aqui é um formulário grandão que vai estar lá no site. Aqueles formulários tem um campinho de texto, você escreve e vai dar submit. Essa função ela vai pegar os valores como se fala? Do formulário e enviar para o back-end. Então, o back-end também não só manda, ele também recebe essas informações. Por exemplo, um exemplo que a gente vai precisar usar. Quando a gente fazer o login, a pessoa fazer o login, nosso aplicativo vai ter que saber qual é a pessoa que está usando. Como que a gente identifica essa pessoa? Geralmente é pelo ID. Então, o ID 4.754 é a Vitória Maria. Então, as informações da Vitória Maria vão voltar... Você vai ensinar estudante. Tipo, quando vocês foram mais pra frente, vou mostrando pra vocês como é que faz.
Mas é muito simples, é bem intuitivo. Post, você envia, e get, você pega alguma coisa. Tipo, método post, que é o que você usa no front-end. Aqui, ó, cadê? Só acho algum aqui. Await. Porque esse aqui eu tô usando outra função. Mas é basicamente isso. O post você manda pro back-end e o get você pega. Basicamente isso. Mas tem algumas outras coisinhas também. Mas é bem tranquilinho. Vocês vão ver que é bem intuitivo. Mas aí o que precisa saber? O de SQL. O que é select, o que é update, o que é delete. Mas é também intuitivo. Essas coisas. SQL é bem simplesinho. Tipo, é basicamente isso aqui, velho. Não precisa saber muito difícil. O que seria isso aqui? Eu estou pegando do meu backend select. Esse asterisco é tudo. Todas as tabelas que estão presentes no meu banco de dados. Então, tudo que estiver na minha tabela, usuários, onde a categoria é igual a congressistas. Lá no banco de dados vai ter bem explícitozinho, tipo, a tabela usuários, vai ter o campo categoria, aí você busca o que a gente quer. Por exemplo, como que seria aplicado o nosso código? Seria na tabela usuários, onde o ID é o ID que a gente passou do front-end para o back-end, para retornar as informações do usuário que a gente está usando. Por exemplo, se esse usuário mora em tal lugar, a gente quer que bote no site, no aplicativo também, aí vai ter um campinho lá, seu José. Tipo, não é o nome da pessoa, que a gente provavelmente quer que tenha no aplicativo. Esse seu José vai estar no banco de dados que ele vai estar mandando de volta para o aplicativo. Justo, justo. Entendeu? É intuitivo, né? Bacana. Perguntar, Arthur, quanto tempo já foi que já tô querendo morrer já? Eu passei já passou. 17 minutos. Já. Quando quiser encerrar aí, eu tô morrendo já. Não, pode ir de boa. Acho que eu vou Mas já basicamente foi tudo que eu queria falar de começo, assim. Foi dar uma explicaçãozinha breve, mas é muito mais coisa, óbvio. Mas para vocês não ficarem sem chão, porque não é o problema é a gente começar, que a gente não tem ideia de como começa. Mas quando tem as ideiazinhas é tranquilo. Não, mas vai dar tudo certo. Não, quando começar é porque tá muito na teoria. Na teoria vocês vão ficar perdidos mesmo. Pode parar de gravar aí, por favor.